Estamos gravando e Tony, se você quiser compartilhar, a palavra aí é sua agora. Seu microfone está mutado, Ah, Tony. tá. Tá todo mundo vendo? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Só me apresentando um pouquinho, né? Meu nome é Antônio Diniz, eu sou de Belo Horizonte. Eu fiz o bacharelado em Ciências Sociais pela PUC, Bolsa ProUni 100%, obrigado, Lula. Sou mestre em Antropologia pela Unicamp, foi por isso que eu vim para cá, para Campinas, né? E aí até conheci o trio. Eu tenho 8 anos de experiência em licenciatura em Sociologia e Filosofia no ensino médio, tanto na rede pública quanto privada e também em cursinho popular, né? Eu tenho 2 anos atuando no mercado, agora já como sociólogo. Eu trabalho numa OSC que ganhou um aditamento do Estado de São Paulo e, portanto, pode tocar uma política pública do Estado, sendo auditado pelo TCE e tudo mais, né? E, enfim, as minhas áreas de atuação são antropologia, indicadores sociais, sociologia, pesquisa e metodologia, movimentos sociais e sexualidade e gênero, especialmente estudos de masculinidade. Então, as ciências sociais no Brasil, no mundo, ela é um pouco diferente, vai variar de lugar para lugar. Vai ter lugar que nem vai ter a ideia de ciências sociais, né? Então, em geral, são 3 áreas que se unem, que são a sociologia, a antropologia e a ciência política, né? E aí você tem 2 modalidades principais hoje no Brasil, que é a licenciatura, que é para dar aula, e o bacharelado, que seria o pesquisador, digamos assim. Estou falando em linhas bem porcas, tá? A atuação profissional, você formado em ciências sociais, você pode atuar como antropólogo, sociólogo, cientista político, arqueólogo, ou técnico ou analista social, tá? Em geral, o curso dura 4 anos, na maior parte das faculdades. Mas é óbvio que às vezes você faz em mais, em menos eu já acho que você é um prodígio, mas em mais é bem comum, né? O currículo das ciências sociais, em geral, eu dei uma levantadinha nas matérias. No bacharelado, você costuma estudar filosofia, antropologia, metodologia de pesquisa, estatística, ciência política, alguns cursos, como, por exemplo, na UFMG tem arqueologia, economia, sociologia, relações internacionais, movimentos sociais, tem um pouco de história, né, que é uma disciplina que geralmente tem vários nomes, mas eu conheci como Fundamentos Históricos do Mundo Contemporâneo. Pensamento social brasileiro, que é quando aquele conhecimento vindo da literatura, ou seja, de antes de haver ciências sociais, especialmente no Brasil, né? Então a gente estuda muito a história brasileira a partir da literatura, para ter uma ideia de como as pessoas pensavam antes de existir sociologia, né? Tópicos especiais, né, que pode ser gênero, sexualidade, raça, trabalho, enfim, tem sociologia de praticamente tudo. Sociologia do esporte, sociologia da religião, enfim, dá para fazer sociologia de cada um dos aspectos da vida social. E durante o curso, esses tópicos vão aparecendo, você pode escolher. A licenciatura são basicamente as mesmas matérias, mas com as matérias voltadas para a educação, como didática, psicologia da educação, pedagogia, estágio, né? Nas 2 modalidades você tem estágio. O salário do cientista social, em média, segundo o CAGED, varia em torno de R$ 4.588. Claro que varia se é sênior, se é trainee, né? Enfim. Ah,
E aí vai depender também da região, vai ter lugares que é mais. Eu sei que São Paulo é um dos lugares que pagam melhor para o cientista social, né? As funções, né, do cientista social. Em geral, a gente tem um CBO, né, que é um Código Brasileiro de Ocupação, que está lá na minha carteira de trabalho. E, segundo o CBO, o profissional de ciências sociais está apto para realizar estudos e pesquisas, avaliar políticas públicas e programas públicos, estudar patrimônio arqueológico, elaborar e implementar políticas públicas, organizar informações sociais, culturais e políticas, participar de gestão territorial e socioambiental. É muito comum cientista social ser chamado para fazer laudo, por exemplo, para atuação em áreas de preservação, né, para saber se aquela população, por exemplo, vai ter algum impacto a partir daquela ação. Elaborar também documentos técnicos e científicos. Os setores que mais contratam, segundo o CNAE, são as atividades de Associação de Defesa dos Direitos Sociais, né, as OSCs ou ONGs, consultoria em publicidade. Hoje em dia tem muita publicidade que é voltada pensando nos movimentos sociais, né, na luta antirracista, vocês devem ter reparado, né, na coisa da igualdade de gênero, né, consultoria em tecnologia da informação, administração pública em geral e atividades de consultoria em gestão empresarial também, locação de mão de obra, serviços de engenharia, atividades em organizações patronais, empresariais e sindicais. E os melhores cursos, segundo o ranking universitário da Folha, são isso aí. Em primeiro lugar, a Universidade de São Paulo, depois a Universidade Federal do Rio de Janeiro, isso levando em conta também as pós-graduações. A Unicamp fica em terceiro e por aí vai. Então, se vocês passarem e puderem escolher entre essas aí, é interessante. É isso. Muito obrigada, Tony, certinho dentro do cronograma, hein? Deu 7 minutinhos bonitinho, então, muito, muito bom. A próxima, então, é a Gabi, né? Que você tem alguma apresentação? Tá mutado o seu microfone. Ixi, tá parecendo que não tá mutado, mas você fala, a gente não escuta. Não sei se é alguma configuração do Meet, às vezes eu tenho esse problema. Estão escutando agora? Agora sim, agora sim. Mas eu não estou escutando vocês, mas tudo bem. Eu vou ler no chat quando der o tempo. Mas vocês estão me escutando, né? Tá, então tá bom. Bom, eu não fui organizada como o Tony, então eu vou conversar com vocês. Eu sou a Gabi, eu me formei em Pedagogia pela Unicamp em 2018, estive no Trio em 2014, o Tony foi meu professor, aliás. Bom, atualmente eu trabalho em uma escola privada e meu histórico como professora são em instituições privadas, né? Curso de pedagogia. Eu vou falar mais sobre o curso de pedagogia na Unicamp, porque é o que eu tenho mais propriedade. Mas eu vou trazer alguns aspectos que colegas, amigas de trabalho me falam das outras faculdades, tá? A pedagoga, ou pedagogo, quando se forma, tem habilitação para atuar na educação infantil, no ensino fundamental 1 e 2, no ensino médio, na educação especial, em instituições escolares e não escolares, na administração de empresas, administração escolar, planejamento, supervisão, orientação educacional, assessoria e coordenação pedagógica educacional. Então, em todas as áreas da escola de gestão, na educação e também em empresas no geral, né? Então, uma pedagoga não necessariamente precisa trabalhar na escola. Bom, o curso de pedagogia na Unicamp, ele é um pouco criticado pelas escolas particulares por ser um curso bastante teórico, né?
A Unicamp propõe um curso teórico-prático, mas a carga horária, as disciplinas, elas são realmente bastante teóricas. Você não vai ter aula lá na faculdade de ensino de português, por exemplo, ensino de matemática. Você vai ter aulas sobre filosofia, história, sociologia, antropologia, práticas pedagógicas, políticas e os estágios. Eu acho que essa também é uma questão muito importante e que os estudantes precisam ficar bem atentos na questão dos estágios. Lá nós temos 8 estágios durante todo o curso, estágios na educação infantil, no ensino fundamental e na gestão. Esses estágios na Unicamp precisam ser em escolas públicas, tá? Em contraperíodo de aula. Então, se você for estudante do noturno, você precisa fazer esses estágios durante o dia. E se você for estudante do integral, porque na Unicamp a gente tem essas duas modalidades, integral e noturno, você precisa fazer nos seus espaços fora de aula. O período integral, ele é composto da carga horária das 8 às 18 e o noturno das 7 às 10, né? Lá, na verdade, está escrito às 11, mas nenhum professor fica até às 11. Desconheço. Bom, o curso integral, ele é de 4 anos e o curso noturno é de 5. Mas, como o Tony disse, normalmente as pessoas acabam demorando mais tempo para se formar. Em outras faculdades, isso é um pouco diferente. O curso noturno tem 4 anos, normalmente é curso matutino, então não tem integral. Pelas experiências das minhas colegas, se for algum curso à distância, você consegue fazer em menos tempo, em 3 anos, por exemplo. Eu acho um pouco estranho você se formar em 3 anos, né? Considerando que tem tanta coisa para ver na pedagogia, mas tem cursos de 3 anos. Em faculdades privadas, como por exemplo a PUC, tenho colegas que estudaram lá, elas tiveram aulas mais direcionadas à sala de aula, a planejamento, tiveram aulas mais direcionadas para a ludicidade, uma coisa que eu não tive, né? Eu tive aulas mais direcionadas para a pesquisa. A gente costuma dizer que a Unicamp, né, os professores costumavam dizer que na Unicamp eles formavam um professor para passar em concurso público. Bom, até agora eu não passei no concurso público, estou esperando aí que essa formação tenha valido a pena para isso. Mas a gente tem bastante aula de legislação e é um diferencial em relação às outras universidades, né? Conversando com as colegas, elas não tiveram isso. Agora, algumas coisas que eu acho importante falar sobre habilidades que a pessoa talvez tenha e sejam importantes para a sala de aula. Se você for uma pessoa tímida, não tem problema. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre tive grandes questões para falar em público e tá tudo bem, sabe? Na sala de aula, as relações são outras, as relações com os alunos são outras. Então, se você é uma pessoa muito tímida e fica pensando, ai, talvez, eu fico em dúvida porque não gosto tanto de falar com as pessoas assim em público, não gosto tanto de me expor, fica tranquilo que essa talvez não seja uma questão. Coisas importantes que uma pedagoga, uma professora precisa ter. Paciência, muita paciência se você é uma pessoa que se incomoda em explicar alguma coisa diversas vezes ou se incomoda com pessoas te cobrando o tempo inteiro, talvez você fique bastante estressado com a realidade da escola. Então, acho que paciência é uma habilidade muito importante. E empatia também, porque quando vocês estiverem na sala de aula, vocês vão ver que cada aluno é uma pessoa que precisa de um olhar empático, né? Então, se você se vê como uma pessoa assim, talvez pedagogia seja o seu curso. Então, 1 minuto, acho que já deu. Fiquei um pouquinho nervosa, um pouquinho com vergonha, mas é isso. Obrigada. Vou arrumar meu fone aqui para escutar vocês. Ela não escuta, mas muito obrigada, Gabi. Perfeito. Então, quem apresenta agora é a Paula, né?
Então, se você quiser, a palavra é sua. Tá bom, obrigada. Vocês estão me escutando bem? Tá tranquilo? Tá bom, perfeito. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui. Fico feliz que vocês estão se interessando na área de humanas, são poucos, é uma aventura nesse país. Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu entrei em letras na Unicamp em 2017, eu tô no 5º ano agora. Eu já tô quase acabando letras em si, mas na Unicamp a gente tem a opção de fazer licenciatura, porque assim, na Unicamp não separa essa coisa de bacharelado e licenciatura em letras. Letras já implica na licenciatura. Aí tem linguística e tem estudos literários, que a Ana vai falar um pouquinho aqui, né? E aí, em letras, a gente tem a opção de fazer a licenciatura em português mesmo, né? Que é o normal. E aí a gente pode fazer licenciatura em português para estrangeiro, que a Unicamp é uma das 4 universidades do país que oferece essa opção. Então é o que eu estou fazendo. Aí você aprende, né, faz disciplinas e tem que fazer mais estágio, mais uma monografia, que é o TCC. E aí você fica um ano a mais para poder fazer isso, e aí você sai com esse dupla habilitação no seu diploma. E aí, enfim, o IEL, né, que é o Instituto de Estudos da Linguagem, que é onde eu estudo, ele tem 3 departamentos, né? O curso é dividido entre linguística, né? Linguística aplicada, que é o ensinar a linguagem dentro da sala de aula, e a teoria literária, que é o que eu mais gosto também. Aí você pode escolher que área você vai fazer seu TCC, que área você vai fazer seu estágio, você vai escolhendo nesse sentido. Então, na Unicamp, a gente não tem essa opção de, por exemplo, colocar no nosso diploma, tipo, letras português e inglês, ou letras português e espanhol, ou enfim, qualquer outra língua. Tipo, a Unicamp é só letras português. Você faz uma língua durante 2 anos do seu curso, você pode escolher entre 5, então entre inglês, espanhol, italiano, francês ou alemão, é obrigatório você fazer uma dessas, mas ela não vai constar no seu diploma. Isso aí, tipo, outras universidades, como a USP, por exemplo, tem essa opção que você escolhe uma outra língua. Aí, as outras opções que a Unicamp dá é tirar, tipo, certificados, assim. Então, você pode fazer algumas disciplinas, né, certas disciplinas e tirar um certificado de tradução, você pode tirar de tradução, eu acho que estavam lutando por um de editoração, eu perdi um pouco o fio da meada, não sei se deu certo. E, enfim, aí você pode ter essas opções, mas, assim, o foco do curso de letras maior é a sala de aula, né? A gente faz estágio, a gente faz 2 anos de estágio, a gente, enfim, aprende toda hora essa prática de ensinar a linguagem na sala de aula. Como é uma coisa, né, diferente da pedago, por exemplo, mais especializada, entre aspas, porque é o ensino do português, é mais direcionado a Fundamental 2 e ensino médio. Mas, por exemplo, eu estou dando aula numa escola particular também, e eu dou aula para criança, dou aula para criança de 6 a 7 anos. Então, você também consegue transitar por esses lugares, assim. Outras coisas que as pessoas trabalham é, tipo, na área de editoração, então, trabalhar com editora, né, trabalhar editando livro e tal. Tem muita gente que faz tradução também, esse trabalho de tradução e revisão de texto. E aí também, né, você pode, por exemplo, tem a disciplina, que é uma disciplina só, é bem pouca, assim, eu acho que deveria ter mais, mas tem uma disciplina de Libras, então se você também quiser se aprofundar nisso, você pode fazer essa disciplina, depois estudar mais, e, enfim, acabar sendo intérprete de Libras também, rola essa opção. E eu acho que é basicamente isso, assim. Eu acho que eu falei um pouco rápido, porque eu sou meio nervosa. Mas eu espero que vocês tenham entendido. E, assim, letras é muito legal, assim. Mas também é muito diferente do que a gente imagina. Tipo, a gente aprende diversas coisas. E aí, por exemplo, na área de linguística, a gente vai mais para, tipo, a ciência da linguagem. Então, tipo, você vai aprender neurolinguística, você vai aprender sociolinguística, você vai aprender línguas indígenas, tem essas matérias. Aí, linguística aplicada, você vai aprender esse ensino, essa prática, né, na sala de aula. E a teoria literária, você vai estudar um pouco mais sobre literatura e a crítica literária em si, né, que é, na minha opinião, o mais legal. E aí,
tem, na Unicamp, assim, eles dão opções de você trabalhar, tipo, você explorar lugares diferentes. Então, por exemplo, eu me voluntariei num estágio de neurolinguística para trabalhar com pessoas afásicas, né, que são pessoas que têm AVC e perdem a habilidade de falar ou de, enfim, escrever, de usar a linguagem no geral. Então, assim, há muitas opções para você explorar. Tipo, eu, por exemplo, sou da área de teoria literária, só que eu gostei de ficar lá e fiquei e aprendi um monte de coisa também. Então, existe esse leque grande para você trabalhar, mas não tem essa coisa do ensino, né, do idioma no seu diploma, né? Tipo, do inglês ou do espanhol. Aí vai ter que procurar isso em outras universidades. Eu acho que é isso. Gente, falei muito rápido, que horror. Desculpa por falar rápido. Depois eu tô aqui se vocês tiverem alguma dúvida. Obrigada, gente. Tranquilo, Paula. Você falou em 6 minutos, vai, quase 6 minutos, então tá super bem, tranquilo. Muito obrigada. E agora, Vanderlei. Sou eu. Boa noite. Vou tentar projetar aqui para vocês também, só um segundinho. Não tá, apareceu para vocês? Sim. Legal. Bom, boa noite, sou Vanderlei, geógrafo, sou funcionário da Unicamp, então 26 anos, na verdade, 14 anos, primeiros 14 anos como técnico em eletrônica, né, fiz ensino médio em eletrônica, estou na escola pública e, enfim, eu que garanti o sustento por um bom tempo, né, e já com uns 19 anos eu consegui entrar na Unicamp como funcionário, nem imaginava em ser aluno da Unicamp. Funcionário da Unicamp normalmente não tem muitas possibilidades, né, de ser aluno, então eu já nem pensava muito nisso. Enfim, passei um bom tempo tentando alguns cursos, ciência da computação, depois turismo na PUC, me endividei todo e falei, não, vou tentar geografia na Unicamp, consegui, enfim, então sou da turma 00, fiz o bacharelado, a licenciatura, morei na moradia também, que fez parte bastante da minha formação, né, fiz o mestrado depois, o doutorado, né, aí quando eu comecei o doutorado, em 2009, eu consegui, através de processo interno, passar para a profissão de geógrafo também, dentro da Unicamp, então, né, conciliou essas coisas, né, apesar que a minha pesquisa no mestrado e doutorado, e até hoje mantenho me mantenho no grupo de pesquisa, né, com meu ex-orientador e o grupo lá, a gente estuda bastante a questão da logística no território brasileiro, né, do agronegócio, né, eu estudei bastante essa questão dos portos, aeroportos, né, e outros nós logísticos no território brasileiro, mas eu queria falar para vocês hoje mais a questão do meu trabalho profissional dentro da Unicamp também como geógrafo, né, então tem um outro viés aí também, né, que esse papel que eu venho fazendo dentro da coordenadora de referenciamento, hoje como coordenador dessa recém-criada, né, existe há 2 anos, né, coordenadora de georreferenciamento dentro da Unicamp. Bom, de forma geral, né, as áreas de atuação, depois eu falo, né, especificamente o que a gente vem fazendo na Unicamp, o geógrafo, acho que tem, né, bem grosso modo, né, ele atua, tem uma certa discussão dentro da própria geografia, entre geografia física versus geografia humana, mas, no fundo, entendo a geografia como uma ciência humana, né, que se utiliza de ferramentas da geografia física, das ciências exatas de forma geral, das geotecnologias, muito nos últimos anos, né, e com o avanço das geotecnologias, isso está muito em evidência, e é um trabalho que eu venho fazendo também. Então, né, de certa forma, junta isso, mas, né, o que importa é realmente o aspecto humano. E aí, né, pode trabalhar tanto nos aspectos ambientais, aí com estudo de impacto ambiental, relatório de impacto ambiental, que também é uma profissão regulamentada que pode, né, fazer as assinaturas de EIA-RIMA, né, por exemplo, questões infraestruturais, né, de vários aspectos. Eu, por exemplo, trabalho
bastante com engenheiros, arquitetos dentro da Unicamp, né, sobre cadastros, né, variados do aspecto físico da Unicamp, e, claro, do aspecto humano e né, os seus vários aspectos dentro disso, do aspecto social, político, econômico, cultural, né, e por aí vai. Bom, as possibilidades do professor em geografia, aí, né, acho que quem se forma, né, no bacharelado, por exemplo, né, e a Unicamp, ela tem essas duas opções, o bacharelado ou a licenciatura, né, curso diurno e noturno, né, eu fiz o noturno, são 5 anos, e, enfim, o bacharel pode trabalhar em órgãos públicos, né, e através de concurso, né, sobretudo, empresas privadas, né, ONGs, consultorias, né, e por aí vai, nos vários aspectos. O licenciado, claro, trabalhar né, como professor, ensino fundamental e médio, o ensino superior também, claro, né, aí, claro, o ensino superior público vai exigir, né, que tenha um doutorado, né, também, né, o mestrado pode ser acadêmico, o mestrado profissional, por aí vai, né, também é atrelado à pesquisa, né, ou algo específico de algum trabalho. Dentro da coordenadoria de georreferenciamento, então, né, por exemplo, que é um dos exemplos de uma atuação de um geógrafo, né, dentro de um órgão público que é a Unicamp, né, estadual, só que não na área acadêmica, né, também, como eu falei para vocês, mantenho meu pezinho lá na área acadêmica também da pesquisa, mas dentro da gestão da universidade, né, como que o geógrafo atua. Então, a gente, né, subsidia a gestão da Unicamp, então, aí nos vários níveis, né, desde o reitor, lá, né, o vice-reitor, até os diretores das unidades, né, alguns diretores específicos, funcionários, alunos, professores, né, e o próprio planejamento da universidade, principalmente o planejamento urbano da universidade, né, e outros planejamentos que ele possa ter, através de informações geográficas. Então, a gente lança bastante das geotecnologias para produzir essas informações geográficas, vários bancos de dados, etc., desses aspectos ambientais, infraestruturais, demográficos, em qualquer escala. Então, é isso que a gente vem atuando, por exemplo, dentro da Unicamp, para subsidiar em qualquer escala. Isso é interessante, porque não é só na escala do campus da universidade, né, dos aspectos físicos ou né, ambientais, mas também nas outras escalas, por exemplo, o mapa que aí convido vocês a dar uma olhadinha, depois eu coloco ali no chat, do Atlas que a gente lançou semana passada, retrasada, né, da Unicamp, e aí concentra várias informações, vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo da questão das escalas também. Tem um mapa lá do vestibular, por exemplo, que a gente pegou o banco de dados da Convest e geocodificou todos os candidatos ao vestibular na escala do Brasil. Então, a gente consegue identificar em qualquer escala onde estão distribuídos os vestibulandos, né, em geografia, por exemplo, né, em determinado ano. Né? Então, é esse tipo de coisa que a gente vem produzindo. É isso, gente. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Muito obrigada, Vanderlei. Deu certinho o tempo também. Muito legal mesmo. Vanderlei, então, agora é Marília. Oi, tudo bem? Deixa eu apresentar aqui. Eu fiz a apresentação só para não perder o fio da meada, tá, gente? Ela não tem tanto conteúdo assim quanto as outras foram mais organizadas. Mas, enfim, pode começar? Tá bom. Então, meu nome é Marília, muito prazer. Eu tive no Trio em 2019 também, na Feira de Profissões. Saudades. A gente comeu uns salgadinhos depois, inclusive. Bom, então eu curso Filosofia na Unicamp e vim falar um pouquinho de filosofia para vocês. Eu coloquei aqui algumas das áreas que a filosofia estuda, porque geralmente nos cursinhos e na escola a gente estuda muito história da filosofia por conta dos vestibulares mesmo, mas a filosofia é muito mais ampla que a sua história, então a gente que faz graduação e pós-graduação em filosofia se aprofunda mais em outras coisas que não, por exemplo, vocês estudam Platão, a gente estudou Rousseau, Hobbes, essas coisas na escola, e na graduação a gente amplia o olhar.
Então, eu coloquei algumas áreas, por exemplo, a área de ética, a gente reflete sobre alguns problemas como, será que existe uma moral absoluta válida para todas as culturas? Ou a epistemologia, são crenças religiosas racionais? Enfim, não vou ficar falando todas aqui. A gente tem filosofia da mente, filosofia da ciência, será que a ciência é neutra? Será que a ciência é infalível? A gente pode confiar na ciência? Enfim, a filosofia se preocupa com todas essas questões. E é tudo isso que a gente vai explorar. É claro que na graduação a gente escolhe uma área que a gente se interessa mais e vai se aprofundando, né? Também não dá para abraçar o mundo. Mas, no geral, a gente vê um pouquinho de tudo, né? Só para saber, tá passando o slide? Agora tá um slide preto? Não? Não tá passando o slide? Ai, meu Deus. Peraí. Não, tá uma tela em branco. E agora? Fecha e tenta de novo. Caraca, mas tá uma tela em branco? Pra gente, sim. Nossa, gente, desculpa. Peraí, então. Não, acontece. Vamos ver se agora vai. Ué. Bom, acho que não vai ir, acho que eu vou sem o slide mesmo, porque senão eu vou perder muito tempo nesse rolê. Mas tudo bem. Eu vou só abrir para mim, porque senão eu vou realmente perder o fio da meada. Mas, bom, então a filosofia lida com todas essas áreas e na graduação a gente explora um pouquinho de todas elas e, óbvio, foca em uma, né? E aí, toda a graduação, especialmente de humanas, tem sempre aquele conflito entre licenciatura e bacharelado, né? Eu faço filosofia na Unicamp e como acho que o Tony falou aqui, é um pouco parecido na filosofia. A gente tem uma grade bem parecida no bacharelado e na licenciatura, só que a licenciatura coloca mais coisa ainda, porque coloca as matérias de educação e matérias de ensino de filosofia, enfim, daí a gente acaba ficando um pouquinho mais de tempo, às vezes, na licenciatura até. E aí, então, beleza, você está escolhendo entre fazer bacharelado e licenciatura, mas você também tem que escolher qual universidade você quer fazer. É lógico que eu estou aqui super enviesada, porque eu amo a Unicamp, né, o meu lugarzinho ao sol, mas ela tem um diferencial realmente, porque na Unicamp você obrigatoriamente precisa cursar grego ou latim, que são línguas antigas, e estudar línguas antigas é sempre um modo de ampliar nossa visão e se aprofundar também em assuntos da filosofia que a gente quer. E a gente tem professores muito bons de grego e latim na Unicamp, então esse é um super diferencial. Mas outras universidades também têm outras vantagens, tem departamentos maiores, tem professores que lidam com outros assuntos. Então, o meu maior conselho, se você quer cursar filosofia, é você ver mais ou menos qual que é a área que mais te interessa. Pensa um pouquinho sobre o que você tem mais curiosidade de descobrir, e aí você explora em cada universidade disponível para você qual leva mais para esse lado. Então, se você se interessa por filosofia da ciência, talvez a USP seja um lugar mais interessante. Se você se interessa por filosofia da religião, talvez a UFRJ seja mais interessante. Enfim, e aí você tem uma gama de assuntos para explorar. Mas o que eu queria ressaltar também é que fora o ensino e a pesquisa, que todo mundo já falou um pouco aqui, e isso é o padrão para quem faz filosofia, você pode também trilhar os seus próprios caminhos. Porque na filosofia a gente aprende a ler muito bem, a gente aprende a escrever muito bem, e a gente aprende a argumentar muito bem e a ler argumentos, ver quais argumentos são bons ou ruins. A gente passa 5 anos estudando argumentos praticamente. Então o filósofo sai formado muito bem para discursar mesmo, não no sentido de retórica, de ser político, mas no sentido de construir bem uma fala ou um argumento. E isso é um super diferencial do filósofo. Então, os filósofos e filósofas acabam trabalhando em RH, tem a área da filosofia clínica, que é uma intersecção com a psicologia. Enfim, tem muitas áreas que as pessoas que fazem filosofia podem trabalhar. O mais comum é o ensino ou a pesquisa, mas você pode trilhar o seu próprio caminho, e eu sempre gosto de ressaltar isso, porque a pesquisa no Brasil é muito desanimadora, e o ensino de filosofia também é muito desanimador, porque é sempre a primeira coisa que é atacada nas escolas, mas o que a gente aprende no nosso curso, a gente pode levar para muitas outras áreas, basta a gente trilhar esse caminho, que não está tão dado, não é tão simples, mas é possível. Enfim, espero ter feito uma propaganda boa aqui da filosofia para vocês, depois a gente pode conversar mais. Perfeito, Marília. Terminando
faltando 1 minuto ainda, então tá ótimo. Então, agora quem vai apresentar sou eu. Eu vou falar um pouquinho sobre o curso de História, então eu vou começar me apresentando. Eu também não fiz apresentação, tá? Fui chamada de última hora, acabei caindo aqui de paraquedas, então vocês me desculpem qualquer coisa. Meu nome é Raíssa, tenho 24 anos e também atuo aqui no trio com o Tony. Eu sou coordenadora da área de História, um pouquinho geral. Então, vocês não veem muito a minha carinha, mas eu tô de olho em vocês sempre. Eu acabei de me formar na Unicamp, entrei em 2016, me formei agora em fevereiro de 2021. Demorei 5 anos para completar as modalidades de licenciatura e bacharelado, que são as que a Unicamp aqui oferece, né? A maior parte dos cursos também. Você, na verdade, entra matriculado em uma dessas modalidades, se eu não me engano, na licenciatura, e você, a princípio, tem 4 anos para cumprir esse catálogo. Só que o que acontece é que a maior parte das pessoas também faz a matrícula para se formar no bacharel, e isso adiciona uma carga horária, então, na verdade, você acaba demorando mais de 4 anos, geralmente uns 5 ou até mais. É um curso de carga teórica altíssima, não adianta você entrar se você não tem afinidade por leitura. A leitura é muito teórica, é difícil, eu acho que em todos os cursos de humanas eu pelo menos passei por um choque, né, quando você pega aqueles textos de teóricos, então é um pouco complicado, foi um pouco sofrido. O currículo, ele apresenta disciplinas, por exemplo, Idade Média, Moderna, América 1, 2, 3, Brasil, mas ele não apresenta a história de um jeito cronológico. Você não vai pegar um livro e ver as coisas num acontecimento de ordem cronológica. Você vai estudar a história a partir de perspectivas culturais, econômicas, sociais, religiosas, políticas. Então, é a partir disso, dessas teorias, que você vai entender. Então, a gente também tem algumas matérias de teoria, que aí a gente tem um pezinho na filosofia da história, que eu sofri bastante, inclusive, difícil pra caramba, teoria. E aqui na Unicamp você tem a possibilidade de pegar alguns certificados a mais em História da Arte e em História do Patrimônio Público. Você cursa 3 matérias em cada um, e você consegue sair no seu diploma lá de bacharel licenciado, que você tem essas modalidades também no seu currículo. Isso pode te ajudar na hora de conseguir um emprego, né? Como a gente sabe, nas humanas é um pouco difícil. Então, se você tiver, por exemplo, História da Arte, existem lugares que você pode dar aula de História da Arte, ou, por exemplo, pode ajudar em museus. A gente tem que cursar uma língua obrigatória, não é grego nem latim, graças a Deus, mas não, você precisa escolher entre francês e inglês na hora da matrícula, e aí a Unicamp oferece, não precisa entrar saber falando de nenhuma delas, mas você vai cursar 2 semestres, ou de inglês ou de francês. Eu escolhi francês. A parte de licenciatura da Unicamp não é muito forte no curso de História. A gente faz as matérias lá na Faculdade de Educação, a maior parte delas. Nós não temos muitos professores dentro do IFISH qualificados para falar sobre docência. A gente não tem nenhum, na verdade, com essa formação. O que acontece é que há um acordo entre os professores ali e a gente vai levando. A gente faz Libras também lá no IEL. E a área forte é a de pesquisa. É um departamento que é pequeno, e a gente tem poucas vagas, não existe curso noturno em História no IFISH, é uma tristeza, e é um departamento pequeno. A parte boa é que você conhece os professores por nome, eles te conhecem por nome, as relações eles são muito legais, mas são poucas oportunidades, ainda mais nesse contexto em questão de pesquisa, mas é a área que a pesquisa, principalmente na história social, né, tem o Secult, que é o Centro de Pesquisa em História Social da Cultura, que é super forte, é referência no Brasil, e pesquisam sobre história social. Atuações profissionais, infelizmente, vão ficar restritas à pesquisa.
e a licenciatura. Existem alguns outros caminhos, como, por exemplo, trabalhar em museu. Claro que existem os museólogos e tal, mas sempre existe uma vaguinha para o historiador ali, geralmente associado a alguma pesquisa em história da arte. Eu não fui parar em nenhuma dessas áreas, na verdade. Eu trabalho numa editora, produzindo material de ciências humanas. Na verdade, eu até estou aprendendo muito sobre geografia, inclusive, com os textos que eu estou revisando lá, cada dia gostando mais. Só não falo em casa, porque se fala que, opa, quer cursar geografia depois de ter cursado história, me mato. Mas estou gostando bastante. E eu vejo que existem algumas outras empresas que estão procurando pessoas com esse perfil de que escrevem bem, que têm um certo domínio nas áreas de humanas e contratam. Então, é um nicho de mercado que eu nem sabia que existia, até que uma vaga de estágio foi anunciada lá na empresa que eu trabalho, me contrataram e estou lá até hoje. Então, hoje eu trabalho com isso, sou redatora, escrevo material na área de ciências humanas. E é isso, gente. Falta um minuto para mim, mas eu acho que o que eu tinha para falar era isso. Beleza? Muito obrigada. E agora, Ana Gabriela, nossa última a apresentar. Seu microfone está desligado. Eu sempre faço isso. Eu sou a Ana, eu me formei em estudos literários no IEL em 2016, mas eu estou um pouco afastada da área, por alguns motivos que depois vocês vão entender, mas o curso de estudos literários no IEL é composto pelo primeiro ano, obrigatoriamente, de literatura clássica e clássicos brasileiros, e os outros 3 anos você tem a flexibilidade de montar a sua grade. Então, eu acabei montando a minha grade com disciplinas de cinema, porque eu queria trabalhar com escrita de roteiro. Montei com disciplinas de tradução. E agora é uma coisa que está surgindo no IEL, que é nova, são disciplinas de editoração, que não tinha muito quando eu estudava lá. E agora, inclusive, com as disciplinas de tradução e editoração, você ganha certificados, então, para o currículo é muito bom. Mas o foco do curso é voltado para a pesquisa. Então, se você buscar uma escola para dar aula de literatura, não vai rolar, porque não é licenciatura. Então, você teria que entrar ou nas letras ou depois pedagogia. Entrando nas letras, você já mata metade do curso, né? Porque são disciplinas de teoria literária, você ficaria com a parte de gramática. E entrando na pedagogia, seriam outras disciplinas, um outro curso completamente diferente. Hoje eu faço psicologia, porque eu entendi que o meu lugar era na psicologia, mas eu estou voltando mais para a parte de ficção, que remete à literatura e estudos literários, para posteriormente trabalhar com pesquisa ou até com clínica. Então foi um caminho que eu escolhi para mim. Então eu fiquei afastada de estudos literários durante um tempo, mas agora eu estou meio que voltando. Em relação a salário, depende muito para onde você vai. Se você montar um currículo na sua graduação voltado para editoração, pode ser que você consiga empregos com salários maiores. Talvez uns 3, 4 mil, depende da empresa. Agora, se você for para tradução também. Agora, se for para pesquisa, é o que as meninas falaram, né? A pesquisa está bem difícil aqui no Brasil. A gente tem 4 opções de línguas, porque em estudos literários você cursa uma língua obrigatória. Então, temos 4 opções: inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Desculpa, são 5. E são 4 semestres de cada língua. E estou disponível para tirar dúvidas no WhatsApp. É isso. Beleza. A gente tem um tempinho até. Eu vi que tem um pessoal que eles falaram aqui no grupo que vai precisar dar uma atrasada de uns 10 minutinhos para a gente começar a fazer a segunda
rodada. Então, se alguém aí tiver dúvida, pode mandar aqui no chat que a gente pode resolver agora, para, né, não ficar um tempo perdido até a próxima rodada. Então, se quiser abrir o microfone, mandar pelo chat, qualquer coisa. A gente está de parabéns pelo poder de síntese. Exatamente. Para pessoas de humanas, isso Grupo é de bem humanas, surpreendente. Exatamente, exatamente. Achei impressionante, gente. Choquei. Sobrou tempo. Na engenharia tá faltando tempo, olha. A gente pode fazer uma assembleia também aqui. Vão ter perguntas. Gabi, tá. Primeiro, Márcio, vocês acham que é bom fazer uma segunda rodada de apresentação de pedagogia ou a gente deixa para próximo? Tanto faz que Decidir tem que vocês... ser agora, 7 minutos. Né? Exatamente. Eu não consigo ver o chat, eu até coloquei no grupo, eu tô procurando ele ainda. O Márcio. Ele tá afim de ver. Se o Márcio conseguir esperar até a próxima rodada, aí a gente faz depois e abre agora para perguntas. Se ele não puder ficar depois, se o Márcio puder colocar aí, né, no chat. Acho que tem... Eu vi que subiu umas... Tem uma para a história ali, ó, o Márcio falou que espera. Então tá bom, porque aí mais pessoas escutam, né? Gabi, quais faculdades oferecem a Unicamp? Eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. É o melhor curso de história do Brasil, hein? De acordo com o ranking universitário da Folha. A USP é um ótimo curso, o Unesp, o FMG, o FRJ, Unifesp tem um ótimo centro de pesquisa de idade média. Aí depende também muito do se você pretende pesquisar alguma coisa, se você já sabe, por exemplo. Mas eu não sei de cabeça agora quais são os 30 melhores, mas eu recomendo que você entre lá no ranking da Folha, que tem uma boa lista lá, mas eu sei que a Unicamp está em primeiro. Infelizmente, a Unicamp, ela é muito concorrida, né, porque ela tem poucas vagas, porque a gente não tem um curso noturno. Então, acaba que é um pouquinho mais difícil, mas é um ótimo curso. Tem uma dica boa também, que é olhar as notas da CAPES, né, para as universidades. Por quê? Porque as notas da CAPES também definem mais ou menos os recursos que vão ser destinados. Então, as universidades mais bem avaliadas, apesar de ser uma sacanagem, elas recebem mais recurso, portanto, vai ter mais oportunidade de você ter, enfim, vai ter mais dinheiro no seu curso. A chance de dar bom é melhor, digamos assim. Aí tem uma sobre o curso de letras. Pra qual? Então, eu não conheço muito, assim, meu conhecimento sobre o curso de letras da USP não é tão amplo, porque eu nem prestei a USP, mas o que eu sei é que, né, assim, eu acho que tem, eu sei que tem matérias em português e matérias em inglês, então rola essa divisão. Mas o que eu recomendo para você, uma coisa que eu fiz muito quando eu queria, né, enfim, prestar vestibular, é tipo, entra no site da FEFELESH, que é a Faculdade de Ciências Humanas e Letras lá da USP, e aí você entra tipo, no curso e vê as disciplinas do curso. Daí, tipo, você vê como que o curso é estruturado. Isso ajuda muito, porque é o que a Raíssa falou, tipo, os cursos depende muito do que você quer focar. Então, quando você olha as disciplinas, você sabe que faculdade mais consegue abranger o que você quer. Então, eu acho que é isso que eu recomendaria, assim. É isso que eu fiz, pelo menos. Enfim. Imagina. Qualquer coisa também pode me mandar mensagem, eu tô disponível. Aí a dúvida da Stephanie sobre estudos literários, né? Trabalho para editorial não é difícil. Aí, como você consegue montar a sua grade, então quanto mais disciplinas você puxar para esse lado, mais fácil fica. E agora, com certificação
que o IEL está dando em guia de exploração e tudo, é um plus, né, no currículo, então não é difícil. Hoje está bem mais fácil pro lado editorial. Inclusive, ex-colegas de classe estão em revistas, em lado em área de editoração, revisão, então não é difícil. É um campo bem legal para trabalhar. Eu vi aqui que tem uma pergunta de se o curso de pedagogia é muito concorrido na Unicamp. Não muito, na verdade, na última vez que eu vi, eram 7 candidatos por vaga, mas a lista roda e chama até o 300. E tem ano que noturno é mais concorrido e tem ano que o integral é mais concorrido, então nem tem como prever, assim, mas varia ali entre 7 e 10 no máximo, mas a lista roda muito, então fique tranquila. Agora de geografia, né? Legal, Gabriela Rezende, né? Geografia na Unicamp é voltada para a parte mais da geografia humana ou é um equilíbrio? Interessante, porque, bom, eu sou da turma 00, que foi a terceira turma, né, de geografia, então tinha um pouco de cobaia ali, né? E nesse experimento, a Unicamp tentou fazer uma coisa que chamava Ciências da Terra, que era um vestibular único para geografia e geologia. Assim, para mim, na minha opinião, a única coisa que tem a ver é o nome, que é parecido, geografia e geologia, mas são duas ciências completamente diferentes, né, completamente diferentes. A geografia, às vezes, usa a geologia como uma ferramenta, em alguns aspectos, como eu falei, ambiental, etc., mas, né, mudou muito o curso de lá para cá, né, então, teve várias reestruturações. Eu, por exemplo, fiz cálculo, né, o pessoal, eu tinha um pezinho na exatas, fui bem, mas o pessoal lá, assim, um monte de gente bombou, desistiu do curso, etc. Então, tiraram o cálculo, tiraram física, tiraram, né, um monte de disciplinas, né, duras, assim, e elas estão mais embutidas em outros aspectos, dentro da pedologia, por exemplo, o estudo de solos, né. Então, tem a química lá de alguns aspectos, tem a física em algum aspecto, mas, né, você não precisa fazer uma disciplina de física, uma disciplina de química. Mudou muita coisa para melhor, tá? Acho que está muito bom o curso, né? E tem um equilíbrio, né? Ainda continua no mesmo Instituto da Geologia, então tem, né, ainda essa coisa, vários professores da geologia dão aula também para geografia, mas é muito menos, né? O departamento de geografia mesmo, né? E falando, por exemplo, da teoria de Milton Santos, né, da geografia mais crítica, né? Então, ela cresceu bastante, está tendo um destaque maior, né? Não cresceu muito em número de professores, ainda ele tem um déficit grande, né? Mas os professores que estão lá são muito bons, muito bons. É o professor Castilho, o Márcio Cataia, né? Acabam virando amigos depois, né? Do tempo, mas então, hoje tem um certo equilíbrio, mas a geografia humana também, né, acho que tem um grande espaço, assim como as geotecnologias está bem melhor também do que era antes, né, para quem, né, quer se aprofundar, né, nisso também, né, e a parte da geografia física está muito mais equilibrada, vamos dizer assim, e tem ótimos professores também. É isso. Eu não sei se ainda tem tempo, mas vocês estavam falando sobre classificação dos cursos, né, de serem ótimos cursos na Unicamp, enfim. Se vocês forem pesquisar da pedagogia, vocês vão ver que a nota é super baixa, tipo entre 0 e 1, porque os estudantes boicotam o ENAD. Então, o curso de pedagogia, ele não é classificado, porque tem um histórico aí de mais de 10 anos de os estudantes não responderem o ENAD, de uma forma, de um protesto ali político, né? Mas então, se vocês forem pesquisar pedagogia na Unicamp, nem vai estar na lista de melhores universidades, mas é um ótimo curso, tá? Então, só para vocês não ficarem, nossa, que péssimo. Tá acontecendo um movimento parecido lá na história, o pessoal quer boicotar, aí tem assembleia para decidir se vai ou não, tá uma confusão completa. Mas por que eles querem boicotar?
Então, o que que os estudantes há um tempo, né, discutiram e acreditam, nem todos, né? Alguns, é que esse exame, o ENAD, ele não consegue medir realmente a qualidade do ensino. Então, os alunos se preparam para aquela prova, mas o que que ela mede realmente, né? Um dia ou 2 dias, eu nem sei como que é assim, que os estudantes vão e realizam uma prova lá. E, por exemplo, as universidades particulares na pedagogia, principalmente EADs, têm notas altíssimas, porque eles são preparados durante todo o curso para responder essa prova e ter uma nota alta no MEC. Mas isso não quer dizer que eles estão preparados para o mercado, para a vida na escola, que eles são realmente profissionais políticos, politizados, éticos. Então, é uma discussão bem grande que tem em volta, né, dessas avaliações institucionais. Na pedagogia, a gente discute bastante isso. Discute também o SARESP, o ANA, que são outras avaliações também grandes aí. E aí acontece isso. Tem anos que alguns estudantes eles ficam meio rachados e fazem a prova. E aí alcança tipo nota 3, porque metade não fez, metade fez. Nunca consegue zerar realmente, né? Então, mas está sempre lá nas piores notas. Mas isso tem algum impacto na verba que vocês recebem ou não? Eu não sei se tem impacto na verba, eu nunca escutei essa discussão, mas no ano de 2016 ou 2017, eu não lembro quando foi que houve um corte bem grande de verbas, a pedagogia, eles cortaram 50% da verba. Então, talvez tenha Então, relação. isso, quando for fazer assembleia, tem que ser levantado também. Sim. É só o oba-oba de uhul, vamos lá, vamos boicotar. Sim. Porque realmente o ENAD é igual ao vestibular. É um retrato de um momento, não mede nada. Sim. Mas tem implicações aí mais sérias, que esse corte de verba. Na hora de cortar verba também, as humanidades são sempre as prejudicadas. Exato. Já deu 8 horas, né? Na fim da rodada. Então, deu uma atrasadinha nos outros, então eles estão pedindo que a gente estenda até umas 8h10, para que aí, a partir das 8h10, os alunos comecem a ir para as outras salas, para não dar uma confusão, né? Vou contar, então, uma história minha. Eu estudei numa escola particular, né, na PUC, e eu inventei de puxar um boicote da ENAD. E nas particulares isso dá uma treta imensa, né? Então, eu quase não formo por causa disso, porque faltando uma semana para eu apresentar a minha monografia, todos os professores romperam comigo e falaram que se recusavam. Então, deu um ruim na minha vida. Eu tenho até trauma de ENAD. Então, por isso que eu estou falando, que tem que pensar bem, porque a hora a gente era muito junto com a UFMG, né? A UFMG puxou o boicote, a gente foi junto. Que deu um ruim enorme para mim. E eu chorava e falava, meu Deus, eu não vou formar. Ai, chorava. Mas aí deu certo. Bom, lá no EFIS, foi um barraco épico entre os alunos que queriam e o Zé Alves. O Zé Alves falando, vocês não têm que fazer isso. Não podem, não devem. E os alunos querem, né? Porque hoje, com uma visão um pouco mais amadurecida, eu ainda continuo sendo contra o ENAD, eu ainda acho uma palhaçada, mas eu entendo os mecanismos, né, gente? É um dos critérios para distribuição de verba. Precisa ter um critério. Então, é isso. Então, uma pergunta da Stephanie, como que é a monografia? Não Só sei, queria vocês falar querem falar? que no curso de História ela não é obrigatória.
Então, eu só queria dar essa boa notícia, que pelo menos na história, se você não quiser seguir para pesquisa, não quiser, não aguento mais fazer pesquisa de fonte, não faz monografia, ponto, fechou. Na letras, infelizmente, é obrigatório, e eu tenho que fazer duas ainda, porque eu tô fazendo esse negócio de português para estrangeiro. Então, assim, é difícil, mas ao mesmo tempo não é tanto, tipo, não é, por exemplo, um mestrado ou um doutorado que você tem que inovar, né? Você tem que pensar em algo novo. A monografia é mais, tipo, uma reunião de bibliografia sobre um certo tema que você escolheu. Então, assim, eu tive uma péssima orientadora, horrível. Então, isso dificulta, porque você tem que se virar sozinho para procurar as coisas. Mas, assim, não é um monstro de 7 cabeças, sabe? É uma coisa que é mais tranquilo do que um mestrado, ou enfim, um doutorado, que você tem que inovar, enfim, pensar em alguma coisa nova. Mas, escolha uma boa orientadora. Pegue recomendações. Isso vai depender do curso. Tem curso que é obrigatório, tem curso que não é. Mas eu acho uma puta experiência, assim, porque depois você não vai conseguir, por exemplo, fazer um mestrado sem apresentar uma dissertação, ou fazer um doutorado sem apresentar uma tese. Então, assim, já vai treinando, amigo, né? Sem dúvida. É importante. Na geografia é obrigatório também, tem 1 e 2, né? Mas é ótimo, aproveita a oportunidade. E, né, o que a Paula falou também, né, o orientador né, tudo, né, pegar um bom orientador. O orientador que eu peguei também, né, desde a iniciação, TCC, foi o meu orientador de mestrado e doutorado. Catei no pé dele, você mesmo, né, tendo um doutorado, né, para prestar um doutorado, ele falou, não, vai tentar na USP, tenta outro lugar, eu falei, não, é você mesmo. Então, foi ele, então, né, é legal, você acaba descobrindo, né, os temas que você pesquisa, às vezes você entra com uma coisa na cabeça na graduação, aí você vai, né, ao longo você vai mudando. Eu mudei completamente, né, eu fazia, por exemplo, curso de turismo na PUC, não consegui pagar, me endividei todo, e entrei na geografia pensando em seguir algum turismo, aí tive, né, as primeiras aulas e primeiras semanas já falei, não, é outra coisa, tal, comecei a estudar outras coisas, então, né, e a monografia, eu acho que ali o grande finale, né, da coisa, que você começa já a apontar para você quer um mestrado, você já, né, vai pensando ali, né, aquela coisinha, você quer seguir uma carreira acadêmica, né, então é legal aproveitar nesse sentido. No meu caso, a monografia foi a melhor parte. Desculpa. Tem uma pergunta da Gabriela aí, que é, Então, quando o curso não é muito voltado para dar aula, como História e Filosofia, a história é voltada para dar aula um pouquinho, eu acho, mas enfim, filosofia acho que também tem um nicho que é muito tradicional para aula, né? Mas, enfim. Mas tem outros projetos dentro da faculdade que dá para aprofundar? Então, se a Marília quiser falar. Então, minha preocupação, gente, é a seguinte: deu 8h10 e o pessoal pediu que a hora que desse 8h10 a gente mudasse as salas e, teoricamente, a rodada de perguntas fica só lá para o final, né? E como a gente já é 8h10, se a gente der uma estendida aqui, acho que pode prejudicar muito o nosso cronograma. Então, eu vou ter que pedir imensas desculpas à Gabi. Não sei que a Marília queira falar rapidinho aqui, mas Mandei resumido aí no chat, depois no fim a gente aborda de novo a questão. Desculpa, Gabi, peço perdão pela indelicadeza, mas é que a gente tem que dar andamento aqui. Beleza. Então, o pessoal já pode ir para as outras salas, e aí a gente, às 8h15, eu acho, mais ou menos, a gente começa a nossa segunda rodada. A gente vai continuar gravando aqui? Eu vou parar de gravar agora. Tá.